O objetivo do nosso projeto lá, senhores, é aumentar a sensação de segurança, principalmente daquelas pessoas que estão ali diretamente envolvidas com o trade turístico da cidade. Eu vou apresentar para os senhores. O nosso trabalho lá, do nosso projeto, ele foi realizado conforme, né, o método IARA para a resolução dos problemas. Né? Então, a gente tem um passo a passo, né? A gente segue as fases de identificar aquele problema até a gente chegar ali naquela avaliação final ali e retornar de novo, porque a gente vai pegar o feedback da comunidade, vai ver o que ficou ali de ponta solta e o que a gente pode melhorar e, às vezes, implementar outro projeto e assim vai. Né? Não tem esse trabalho, ele é constante. Então, a gente utilizou a metodologia IARA para a resolução do problema apresentado, que eu vou mostrar para os senhores, e a gente teve como base norteadora a filosofia de polícia comunitária, né? Seguindo as fases de identificação, a análise, resposta e avaliação. A primeira fase, a gente utilizou, né, o nosso diagrama aqui para a gente identificar o problema. Então, como que a gente fez essa identificação de problema? Se eu fosse pegar a estatística da Polícia Militar, o meu primeiro problema principal ali naquela área era o furto. Então, se eu pegar, eu não tenho problema de crime violento, incidência de crime violento, no Centro Histórico de Ouro Preto. E por que a gente trabalhou o Centro Histórico de Ouro Preto? Fui aluna do penúltimo curso aí de multiplicador de polícia comunitária. Quando a gente viu a necessidade da implementação ativa de uma rede integrada de proteção ao turismo em Ouro Preto, a importância dos senhores identificarem a especificidade do território onde os senhores vão atuar, porque Ouro Preto ela é atípica, né? É uma cidade turística, a gente tem um dos principais cartões postais de Minas Gerais, né, considerado patrimônio histórico aí. Então, a gente tem um público diferenciado, tanto o nosso público nativo quanto o nosso público que vem nos visitar, né, eles são diferenciados. Então, peguei essa rede para implementação e o que eu utilizei? A rede como estratégia, como diz a tenente Ana. Peguei a minha rede para implementação e fui consultar aquelas pessoas ali, por meio de questionários, via link, para eu ter formalizado, reuniões presenciais com aquelas pessoas, para identificar o que está afligindo aquela comunidade. Porque, para a PM, os meus dados, né, frios ali, do REDS, era furto. Mas será que é o furto que está incomodando aquela população ali? Então, a gente elencou algumas coisas, né, dentro da questão de crime, medo do crime e desordens. Então, a gente identificou algumas coisas, né, alguns furtos, extorsões por parte de falsos guias turísticos, entre outros problemas, né, iluminação fraca no centro histórico. E aí a gente elencou, junto com a comunidade, qual que era o nosso principal problema ali. A gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que elencar o nosso principal problema. Então, o nosso principal problema eram os turistas, comerciantes e moradores que se sentiam, né, coagidos, incomodados com a questão das pessoas que se passavam por flanelinhas na cidade, tomadores de carro, que, na sua abordagem, eram, na grande maioria, agressivos. E essas pessoas, em sua maioria, eram usuários de drogas, o que aumentou muito durante a pandemia. Né? As pessoas ficaram sem renda e etc., encontraram aí uma fonte de renda para financiar aí os seus vícios. Então, esse foi o nosso primeiro passo, primeira fase, identificação do problema. Identificamos o nosso principal problema. Identificado o problema, senhores, a gente realizou reuniões com os diversos grupos, porque a gente tem essa dificuldade, no caso da cidade, que eu falei com os senhores que é atípica, porque a gente tem comerciantes, guias de turismo, moradores, estudantes da UFOP,
turistas. E, muitas das vezes, o problema que incomodava era o mesmo, porém, o interesse dessas pessoas se conflitava. Então, eu tinha que ouvir cada setor separado, porque, às vezes, a conversa desses setores juntos, na mesma reunião, a gente não ia sair do lugar. Então, o que eu fiz? Conversei com cada setor, rede de hotelaria, separado, uma reunião para cada, para entender ali como que a gente poderia fazer esses setores conversar, para a gente conseguir traçar estratégias, né? Analisar e traçar estratégias para a gente conseguir traçar um plano de ação para a resolução desse problema, que as pessoas fossem anuir, né, a essa causa, que era, né, sempre no final dos slides lá, era transformar Ouro Preto na cidade turística, na cidade turística mais segura de Minas Gerais. Então, assim, era o geral que a gente passava para eles. Então, a gente passou para a segunda fase, tá, gente? Aí é o diagrama de causa e efeito. É uma das formas que a gente tem de utilizar nessa segunda fase aí a análise do problema. Então, peguei o problema principal que a gente tinha. E dentro desse problema principal, eu peguei os atores ali principais. O que estava causando o meu problema, né? Dentro ali de cada linha que a gente sai ali do problema principal, a gente tem um ator, dentro do ator, o que cada um estava contribuindo ali para aquele problema se agravar. Dentro disso, o que está em amarelo é o que a gente colocou como principal para a gente trabalhar dentro do que estava possível dentro da conversa com esses grupos, né, porque nem tudo era possível de imediato a gente realizar. E a gente percebeu, inclusive, na PM, que a gente precisava mudar a abordagem em Ouro Preto. A gente vai ver no plano de ação como ficou. Então, assim, senhores, estou mostrando para vocês, para todos que estão aqui, que se a gente adotar a metodologia, a gente consegue ter resultados. Mas a gente tem que adotar da forma correta, seguindo os protocolos e, principalmente, ouvindo os atores que são envolvidos. Aqui, senhores, após essa parte de análise, a gente foi sentar com os representantes do poder público e também das entidades, né, privadas lá do município, porque a gente precisava do apoio deles. Tanto prefeitos, secretários, corpo de bombeiros, associação de comerciantes, associação de turistas, porque todos tinham que comprar a ideia, todos tinham que conhecer o projeto, conhecer a ideia, saber o que a gente estava pretendendo fazer, porque tocava em pontos sensíveis. Um dos pontos que a gente analisou aqui, ó, na análise, em questão de tanto de ambiente quanto questão territorial, fizemos a análise também junto à inteligência do batalhão, né? É muito importante que a gente se coloque como o civil ali. Então, eu, por diversas vezes, fui como receptora, né, ali daquele serviço. E o pessoal da P2 também, para ter uma facilidade. Então, verificou que a praça ali, a gente estava tendo uma dificuldade, porque esses agentes aí, infratores que estavam atuando como flanelinhas, eles se aproveitavam da poluição visual que estava ali na praça. Estacionamento em local indevido, baixa luminosidade. Então, a gente tinha uma questão muito complexa, que era mexer com legislação municipal, principalmente para a desativação desse estacionamento. Então, nós traçamos um plano de ação, terceira fase, né, que é aí a questão da gente utilizar o 5W2H, né, metodologia também aí, dentro da metodologia, e a gente traçou para todos, né? PM, implementamos policiamento turístico, mudamos a nomenclatura da base para a base turística, que atendia a especificidade, conseguimos curso de inglês para os policiais que atuam no PO Tour,
tendo em vista que eles precisavam prestar um serviço de qualidade ali para aquela comunidade, a gente viu que era essencial que eles tivessem esse tipo de treinamento. A gente mudou o horário da base, né? E a gente conseguiu, com a prefeitura, desativar o estacionamento. Vou mostrar para vocês o antes e depois. A Associação de Comerciantes apoiou a gente no curso de inglês, apoiou a gente na questão de procurar mais questão logística, né, para implementar para o policiamento, né, melhor posicionamento de materiais na base, um notebook, etc. A gente correu atrás deles. Os guias apoiaram a gente no sentido de estar ali junto, informando as movimentações dessas pessoas que atuavam como falsos guias e flanelinhas na cidade. Então, teve essa participação efetiva da prefeitura, guias de turismo, comerciantes e moradores. A quarta fase foi a avaliação. São um dos resultados que a gente teve aí, foi a desativação do estacionamento em frente ao Monumento Tiradentes, a limpeza visual do conjunto arquitetônico, né, que a gente teve, que era importante. As pessoas hoje passeiam na cidade e no centro histórico com maior tranquilidade. Implementação da base turística móvel em ponto estratégico, que nossa base ficava escondida, o que atrapalhava muito a ostensividade. Implementação do policiamento turístico, melhoria da sensação de segurança dos comerciantes e turistas, mais interação entre a comunidade e a PM, vínculo de confiança, né, entre os órgãos, PM e comunidade, e a realização do curso de idioma por esses militares. Aqui a diferença, antigamente ali aquela parte da frente do monumento era cheia de jipeiros, carros e etc. E a nossa base ninguém enxergava, né? Principal ponto de acesso à cidade, ao centro histórico, a gente não via o policiamento. Hoje em dia, a gente tem a base posicionada bem à frente ali do Monumento Tiradentes, e a gente tem uma possibilidade das pessoas conseguirem visualizar esse cartão postal de uma forma mais limpa, né? Mais segura, passear, andar a pé, com maior tranquilidade. Aí, só para terminar, os feedbacks positivos, né? Ações da prefeitura, proibido estacionamento, fiscalização de jipeiros, a comunidade agradecendo, né, por terem devolvido a Praça Tiradentes para os moradores, para os visitantes, que era impossível o pessoal fazer o que eles gostavam, que era sentar ali, né, na parte baixa do monumento, ver o movimento. Isso era impossível, porque já estava tomado por usuários de drogas e outros tipos de infratores. Então, é o agradecimento que a gente tem, que é o resultado que a gente espera, né, que é o nosso cliente, né, o cidadão, quem está nos visitando, ter uma prestação de serviço com qualidade. Obrigada, senhores. Qual que é o diferencial desse trabalho e que destacou perante a comissão? Primeiramente, a aplicação da metodologia. A Bárbara ela foi aluna, né, do nosso curso de multiplicador, Coronel Robson. Atualmente, uma das ações que nós tomamos para redirecionar a filosofia de polícia comunitária foi uma reformulação do nosso curso de multiplicador de polícia comunitária, para que, além do conhecimento, o nosso curso tivesse a capacidade de desenvolver habilidades, né, para que os alunos tivessem competência. Então, nosso curso hoje tem uma duração de 6 meses, em que, após a parte acadêmica, todos os alunos dos cursos multiplicadores, eles têm que ter 6 meses de atividade prática. E dentro desses 6 meses, eles são obrigados, se quiserem ser aprovados, a desenvolver um projeto voltado à resolução de problemas da comunidade, obrigados a participar de, no mínimo, 2 reuniões do Conselho de Segurança Pública, tem que participar de, no mínimo, 10 reuniões de mobilização social e tem que implementar uma rede de proteção preventiva. Então, após cumprir todas as atividades práticas, eles caminham para a gente um relatório de atividade prática supervisionada, a gente avalia todos os critérios e só após isso eles são formados. Então, o projeto da Bárbara, a Bárbara ficou em primeiro lugar no primeiro curso que nós fizemos essa reformulação, e aqui no auditório hoje nós temos a turma que está nessa parte prática desenvolvendo.
E o que destaca isso é a metodologia. E principal, o que a Bárbara falou no seu início, que nem sempre aquilo que a gente acha que é a prioridade da comunidade, de fato é. Quando a gente analisa somente os dados estatísticos, se nós desenvolvemos nossas ações só com base no que os dados nos mostram, não necessariamente estaremos atuando dentro daquilo que a comunidade espera da polícia. Então, estatisticamente, o problema dela era o furto. Mas quando ela começa a reunir grupos, segmentos da comunidade, e ouvir qual que eram as suas expectativas, o que estava incomodando eles, qual era o problema que eles esperavam a atitude da polícia, o problema demonstrou-se outro. E ela trabalhou de forma muito bem esses problemas, e por isso foi destacado aí. Bem, parabéns, realmente, porque eu acho que o seu trabalho, o seu projeto com a sua equipe traz para nós de lição é que não é apenas ensino acadêmico. Como o senhor Major disse muito bem, nós temos um dos símbolos do Brasil. É um símbolo histórico que representa a nossa riqueza histórica, que existia uma poluição visual, que, se não me engano, Caetano Veloso já se referiu como barroco, estacionamento barroco, né, porque até mesmo pela uma crítica que tem sentido. E o que destaca no seu trabalho é o quê? O emprego da metodologia. E por que eu acho que isso deve ser destacado? Nós temos um problema que se prolongava ao longo dos anos, em que ele chega para a Polícia Militar, e com resolução de questões de menor potencial ofensivo, crimes que talvez não sejam considerados por muito graves, mas que incomodavam o turismo, que incomodavam os comerciantes, que incomodavam as pessoas. E através da aplicação do conhecimento, como o senhor Major muito bem disse, recebido durante o curso, você traz para a prática e hoje a gente vê um antes e depois desse, de forma consistente, mas mais do que isso, a comunidade participou de todas as fases, diagnosticando e participando da solução. Você conseguiu, inclusive, fazer com que interesses antagônicos pudessem chegar a um ponto comum e no interesse de todos. E está aí um resultado que fica como legado não apenas para o seu setor, não apenas para Ouro Preto, mas hoje o turista, mesmo estrangeiro, que visita Ouro Preto, tem uma imagem diferente, graças ao quê? À aplicação dos trabalhos de polícia comunitária. Parabéns novamente. A minha fala aqui é, mais uma vez, para poder pontuar, né, esclarecer, principalmente, e aí eu vou tentar voltar minha fala sempre que possível para os alunos do curso multiplicador de polícia comunitária, porque apesar da avaliação da prova agora do curso consistir em um estágio com um monte de atividades, é objetivo do coordenador que todos formem. Então a gente vai mensalmente reunindo com o pessoal por meio de reuniões online para ir tirando dúvidas para evitar de, no final, eles serem reprovados. E aí muitos alunos perguntam assim, mas quando eu vou me reunir, eu tenho que me reunir com todos os segmentos juntos? Não é uma receita de bolo. Talvez sim. No caso do projeto da Bárbara, não. E não só na primeira reunião, que ela já viu que não era possível, mas quando nós da comissão fomos a Ouro Preto para poder fazer a avaliação técnica, teve gente lá batendo cabeça, tinha interesses conflitantes na sala. E aí você pode pensar assim, nossa, ela arriscou, né? Arriscou perder ponto no projeto, talvez de querer passar uma imagem de perfeição, de que todo mundo pensava igual ali, mas não. Ela falou, eu fiz o diagnóstico, ela fez, mostrou, e ali no diagnóstico tinha o interesse em comum deles. Mas é interesse unânime de toda a comunidade de Ouro Preto? Não. Não. E aí que está o trabalho. Como eles estavam todos envolvidos em rede, eles conseguiram minimizar esse impacto negativo. E uma das estratégias que ela adotou foram as reuniões segmentadas, por segmentos separados, para evitar que lá no meio da reunião começasse a se discutir e não se chegasse a um entendimento comum. Então, só pontuar isso aqui, que nem sempre, quando a gente fala de ter um problema em comum, não quer dizer um problema unânime. Não significa que todo mundo, toda a comunidade de Ouro Preto, vai querer aquilo ali. Claro que tem pessoas que não gostaram de retirar o estacionamento lá da praça, porque a pessoa chega lá e quer parar em frente ao monumento, só que não tem vaga para todo mundo. Então, era só esse esclarecimento aí de que polícia comunitária é difícil. É difícil manusear todos esses interesses e fazer as pessoas trabalhar em rede. Mais uma vez, parabéns.